O esfregão bateu no chão com um tapa molhado enquanto Maya Brooks parava, congelada, no corredor, seu reflexo tremeluzindo no mármore polido como um fantasma de outra vida. O CEO, parado a uns 3 metros dali, não deveria tê-la reconhecido, não deveria ter sussurrado o nome dela como uma prece que ele carregava há 8 anos. O que Ethan Walsh não sabia era que a mulher que agora limpava seu império bilionário, um dia fora a única pessoa que acreditou que ele poderia construir, antes que ele partisse o coração dela e desaparecesse sem uma palavra. Naquela noite, os mundos deles colidiriam de maneiras que nenhum dos dois poderia prever, desencadeando uma série de eventos que exporiam segredos enterrados, acenderiam uma paixão proibida e os forçariam a escolher entre a segurança de suas vidas cuidadosamente construídas e um amor que poderia redimi-los ou destruir tudo o que haviam se esforçado para edificar. A questão não era se o CEO milionário se apaixonaria por sua faxineira, era se ela conseguiria perdoá-lo pela carta que nunca abriu e pelo adeus que quase a destruiu. O chão molhado se estendia como um espelho pelo corredor, refletindo o brilho suave da iluminação de emergência. Maya Brooks empurrou o balde do esfregão, as rodas chiando suavemente no silêncio da meia-noite do 15º andar da Walsh Tecnologia. Ela cantarolava baixinho uma antiga canção gospel que sua avó sempre cantava enquanto preparava o almoço de domingo. O prédio parecia diferente à noite. Durante o dia, fervilhava de energia, telefones tocando, pessoas correndo entre reuniões. Agora, na quietude, Maya podia ouvir a própria respiração, o suave respingo da água quando mergulhava o esfregão. Ela gostava da paz. Ninguém observando cada movimento, nenhuma conversa fiada sobre o tempo ou planos para o fim de semana. Ela virou a esquina em direção à ala executiva, o crachá balançando no pescoço. As luzes com sensor de movimento piscaram ao ela se aproximar. Através das paredes de vidro da sala de reuniões, ela viu alguém curvado sobre papéis, o laptop brilhando no escuro. Maya parou. A equipe de limpeza geralmente começava nos andares inferiores, quando os executivos ficavam até tarde. Ela não queria incomodar ninguém importante, mas sua supervisora Rosa tinha sido clara todos os andares, todas as noites, sem exceções. O homem lá dentro levantou os olhos ao ouvir o barulho do balde. Ele se levantou devagar, espreguiçando as costas, e então caminhou até a porta. Quando ele entrou no corredor, as luzes do teto revelaram seu rosto. As mãos de Maya apertaram o cabo do esfregão. Maya? A voz trazia anos consigo verões no centro comunitário, lição de casa compartilhada na biblioteca, promessas feitas em balanços de parquinho. Ethan Walsh estava parado a uns 3 metros, vestindo uma camisa social cara com as mangas arregaçadas, olheiras escuras sob os olhos. Ela não o via há 8 anos. Oi, Ethan. A voz de Maya saiu firme, profissional. Ela agradeceu pelas luvas de limpeza amarelas que escondiam seus dedos trêmulos. Ele deu um passo à frente, mas se conteve. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Estou cobrindo alguém esta noite. Uma colega ligou dizendo que estava doente. Maya moveu o balde do esfregão para o outro lado, criando uma pequena barreira entre eles. Eu geralmente trabalho durante o dia na escola primária. Ah, sim. Claro. Ethan passou a mão pelo cabelo, o mesmo hábito nervoso que ela se lembrava do ensino médio. Eu estava apenas terminando alguns relatórios trimestrais. Grande apresentação amanhã. Maya assentiu em direção à sala de reuniões. Não quero te atrasar. Serei rápida lá dentro. Sem pressa. De verdade. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Como está a Glória, sua avó? Ela está bem. Obrigada por perguntar. Maya começou a esfregar o chão novamente, mantendo os movimentos suaves e eficientes. O ritmo familiar acalmou seu coração acelerado. Ethan a observou trabalhar por um momento, então pigarreou. Maya, eu estou trabalhando, ela disse gentilmente, mas com firmeza. A Rosa espera que eu termine todo o andar até as 2 da manhã. Certo, desculpe. Ele recuou, respeitando o limite que ela havia traçado. Vou apenas pegar minhas coisas e sair do seu caminho. Maya continuou trabalhando enquanto ele pegava seus papéis e laptop. Quando ele saiu da sala de reuniões, ela já estava na metade do corredor, seu reflexo tremeluzindo no chão molhado atrás dela. Maya? Ela se virou. É muito bom te ver.
Algo na voz dele fez o peito dela apertar. Ela conseguiu dar um pequeno sorriso. Você também, Ethan. Ele ficou ali por mais um momento, como se quisesse dizer mais. Então, seguiu em direção aos elevadores, seus passos ecoando no corredor vazio. Maya terminou o andar em silêncio, mas sua mente estava a mil. Ethan Walsh, o pequeno Ethan do conjunto de apartamentos que a ajudava com o dever de casa de matemática e dividia seu dinheiro do lanche quando ela esquecia o dela. Agora ele era dono do prédio onde ela esfregava o chão. A ironia não lhe passou despercebida. Quando ela chegou ao hall dos elevadores, encontrou-o esperando com 2 copos de papel da máquina de vendas da sala de descanso. Vapor subia dos 2 copos. Chá, ele disse, oferecendo um a ela. A máquina só tem o básico, mas me lembro que você sempre gostou puro. Maya hesitou. Rosa havia dito para ser educada, mas profissional com quem quer que trabalhasse até tarde, e tecnicamente era apenas chá. Obrigada. Ela aceitou o copo, tomando cuidado para não deixar os dedos se tocarem. O calor era bom através de suas luvas. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, saboreando um chá com gosto de papel e aromatizante artificial. Maya estudou o reflexo de Ethan nas portas polidas do elevador. O rosto dele havia perdido a suavidade da juventude, e seus ombros estavam mais largos agora, mas seus olhos ainda carregavam aquela gentileza que ela lembrava. Então você comanda este lugar agora? Ela perguntou. Sim. Comecei a empresa há 4 anos. Fazemos software educacional, programas de leitura para crianças com dificuldades de aprendizagem. A voz de Ethan carregava um orgulho discreto. Muitas noites trabalhando, mas vale a pena quando recebemos cartas de professores dizendo que uma criança finalmente ama ler. Maya pensou em Luiz, o aluno da 3ª série em sua sala, que tinha dificuldade com cada palavra. Isso parece maravilhoso. E você? Você mencionou a escola primária? Auxiliar de professora agora. Estou trabalhando para conseguir meu diploma. Maya manteve os olhos nos números do elevador. Entre isso e ajudar a Glória, fico ocupada. O elevador chegou com um leve ding. Maya entrou, mas Ethan permaneceu no corredor. Posso te dar uma carona para casa? É tarde. E eu estou de carro. Maya apertou o botão da garagem. Mas obrigada. As portas começaram a fechar. Pela fresta que se estreitava, ela viu Ethan a observando com uma expressão que não conseguia decifrar. Cuide-se, Maya. Você também. Enquanto o elevador descia, Maya viu seu reflexo nas paredes polidas. Ela parecia cansada, mas determinada exatamente como se sentia na maioria dos dias. O breve encontro com Ethan agitou memórias que ela havia trabalhado duro para enterrar. O jeito como ele tinha ido para a faculdade sem se despedir. A carta que ela nunca abrira. 8 anos era muito tempo. Eles eram pessoas diferentes agora. Mas algo na voz dele, quando pronunciou o nome dela, a fez se perguntar se algumas coisas nunca realmente mudavam. Na manhã seguinte, Ethan estava em seu escritório de canto, observando o nascer do sol pintar o céu de rosa e dourado. Ele havia dormido talvez umas 3 horas, sua mente girando com a lembrança do sorriso calmo e profissional de Maya, e o modo como ela havia traçado limites claros em torno da conversa deles. Ele abriu seus contatos e rolou até o número de Rosa Almeida, a supervisora da empresa de limpeza sempre fora direta e justa em seus negócios. Ele precisava saber se sua presença na noite anterior havia causado algum problema. Sr. Walsh, a voz de Rosa era nítida mesmo às 8 da manhã. Em que posso ajudar? Eu queria verificar sobre a noite passada. Uma de suas funcionárias estava cobrindo o 15º andar e eu estava trabalhando até tarde. Espero não ter atrapalhado nada ou dificultado o trabalho dela. Rosa fez uma pausa. Maya Brooks. Ela mencionou ter te encontrado. Disse que você foi educado e respeitou o tempo de trabalho dela. Houve algum problema? Nenhum problema. Eu só. Nós nos conhecíamos há anos. Eu queria ter certeza de que ela não ficou desconfortável ou se sentiu pressionada a conversar enquanto tentava trabalhar. A Maya é uma das nossas melhores. Profissional, confiável, nunca pede tratamento especial. O tom de Rosa esquentou um pouco. Ela cobre turnos quando as pessoas ligam doentes, mesmo quando tem o emprego diurno e a faculdade. A mulher tem mais garra do que a maioria. Ethan absorveu essa informação. Maya sempre fora forte, mesmo na adolescência,
lidando com os problemas da mãe e cuidando de Glória. Algumas coisas não haviam mudado. Obrigado, Rosa. Agradeço sua honestidade. Sr. Walsh, a Maya não sabe que estou dizendo isso, mas ela é uma pessoa boa. O que quer que tenha acontecido entre vocês dois antigamente, ela construiu uma vida para si mesma. Respeite isso. A linha ficou muda. Ethan pousou o telefone e olhou para a cidade acordando lá embaixo. A mensagem de Rosa era clara: não complique a vida de Maya com sua culpa ou nostalgia. Mas enquanto caminhava para a reunião matinal, Ethan se viu desviando o caminho, passando pelo pequeno café onde ele e Maya costumavam estudar juntos. O mesmo toldo vermelho, o mesmo cardápio manuscrito na vitrine. Ele pegou o celular e rolou até um número que nunca havia apagado. A mensagem de texto era simples. Café no lugar antigo? Só 20 minutos. Você decide. Ele apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. Então virou o celular para baixo na mesa e tentou focar nas projeções trimestrais. Maya viu a mensagem durante seu intervalo de almoço na escola municipal Riverside. Ela estava ajudando a Sra. Patterson a organizar os materiais de arte quando seu celular vibrou. A mensagem fez seu estômago revirar. Ela vinha pensando no encontro deles a manhã toda, distraída durante a hora da história e as atividades de matemática. As crianças notaram. Luiz perguntou se ela estava triste com algo, e a doce Maria se ofereceu para dividir seus biscoitos. Maya caminhou até o parquinho vazio e sentou-se em um banco, olhando para a mensagem de Ethan. O lugar antigo era o Café da Rosinha, onde haviam passado incontáveis tardes no terceiro ano do ensino médio. Maya dando aulas de reforço de inglês para Ethan, ele a ajudando com cálculo, dividindo um pedaço de bolo de chocolate entre eles, porque era tudo o que podiam pagar. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ela poderia ignorar a mensagem, fingir que nunca a viu, manter os limites claros e simples, mas a curiosidade venceu. 20 minutos, ela respondeu. Às 5:30, Maya entrou no Café da Rosinha e se sentiu com 17 anos novamente. As mesmas cadeiras descombinadas, o mesmo cheiro de café e canela. Ethan estava sentado perto da janela, vestindo jeans e um suéter cinza simples em vez da roupa de negócios de ontem. Ele se levantou quando a viu. Obrigada por vir. Maya deslizou para a cadeira oposta, notando que ele já havia pedido um chá com mel para ela. Ainda se lembrava de como ela gostava. Não posso ficar muito tempo. Tenho que ajudar a Glória com os remédios dela esta noite. Como ela está, de verdade? 82 e teimosa como sempre. Ainda faz o melhor bolo de fubá da região. Maya sorriu apesar de si mesma. Ela pergunta de você às vezes. Pergunta se você pensa em casa. Todos os dias. A voz de Ethan era baixa. Maya, sobre como eu parti. Isso foi há muito tempo. Eu sei, mas preciso dizer isso. Eu estava com medo. 18 anos, e apavorado por não ser inteligente ou forte o suficiente para a faculdade. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo, e em vez de te agradecer apropriadamente, eu simplesmente desapareci. Maya estudou o rosto dele. O garoto que ela conhecera tinha sido sério e às vezes inseguro, mas nunca cruel. Isso parecia a mesma pessoa, apenas crescida. Éramos crianças, ela disse finalmente. Crianças cometem erros. O que aconteceu com sua mãe? Ouvi dizer que ela teve problemas novamente logo depois da formatura. O peito de Maya apertou. Ela teve uma recaída naquele verão. Teve que voltar para a reabilitação. Foi difícil. Sinto muito. Eu deveria ter estado lá. Você tinha a sua própria vida para construir. Maya traçou a borda da xícara de chá. Todos nós fizemos o que tínhamos que fazer. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando as pessoas passarem pela janela. Um casal com um carrinho de bebê, um senhor idoso passeando com um cachorro pequeno, pessoas comuns vivendo suas vidas comuns. Fale-me sobre sua empresa de software, Maya disse, mudando para um terreno mais seguro. O rosto de Ethan se iluminou enquanto ele descrevia os programas de leitura, as crianças, cujas vidas mudavam quando finalmente entendiam letras e palavras. Maya se viu inclinando para a frente, envolvida pelo entusiasmo dele. Recebemos uma carta no mês passado de uma professora em Manaus. Disse que um dos alunos dela passou de odiar livros a ler 3 por semana depois de usar nosso programa. É por isso que fazemos isso. Isso é lindo. Maya pensou em Luiz novamente,
como o rosto dele se contorcia de frustração toda vez que abriam um livro de leitura. Tenho um aluno que talvez se beneficie de algo assim. Eu poderia conseguir uma versão de demonstração para você, sem compromisso, apenas de professor para professor. Maya estava prestes a aceitar quando se conteve. Esse era exatamente o tipo de favor que complicava as coisas. Vou pensar. A conta chegou e ambos estenderam a mão. Maya foi mais rápida. Eu pago, ela disse com firmeza. Ethan não discutiu, mas ela viu um lampejo de algo nos olhos dele, surpresa, talvez respeito. Fora do café, o ar da noite trazia o primeiro toque de outono. Eles ficaram na calçada, nenhum dos dois totalmente pronto para ir. Maya, você me deixaria dar uma olhada nos requisitos para sua habilitação? Apenas como amigo. Conheço o sistema de educação e às vezes há atalhos ou recursos que as pessoas não conhecem. Maya considerou isso. Não era caridade apenas alguém oferecendo compartilhar conhecimento. E ela poderia usar toda a ajuda que pudesse conseguir. Sábado de manhã. A biblioteca tem mesas de estudo. Espaço público. Perfeito. O sorriso de Ethan era genuíno, grato. Obrigado. Eles apertaram as mãos formal, cuidadoso. Mas quando Maya se afastou, ela podia sentir ele a observando ir embora. No sábado de manhã, eles estavam na biblioteca pública, espalhados em uma mesa de canto com os livros didáticos de Maya, ementas de curso e uma pilha de folhas de requisitos. Ethan havia trazido um bloco de anotações e estava fazendo anotações cuidadosas. Você está mais perto do que pensa, ele disse, analisando o histórico escolar dela. Se você fizer o seminário de ensino de verão e completar suas horas de estágio obrigatório, poderá ter sua habilitação até o próximo outono. Maya sentiu um arrepio de esperança. Sério? Achei que levaria pelo menos mais 2 anos. O Estado mudou alguns requisitos no ano passado. Facilitou para adultos trabalhadores fazerem a transição para o ensino. Ethan apontou para uma linha específica no catálogo. E você já tem mais experiência em sala de aula do que a maioria das pessoas que iniciam o programa. Enquanto eles revisavam a papelada, Maya se viu relaxando. Este era um terreno familiar, estudando juntos, resolvendo problemas passo a passo. Ethan ainda mastigava a caneta quando estava pensando, ainda desenhava pequenos diagramas nas margens para ajudar a organizar seus pensamentos. Tenho algo para você, Maya disse durante uma pausa. Ela tirou um envelope amarelado da mochila. Você me escreveu uma carta no último ano do ensino médio. Eu nunca a abri. Ethan encarou o envelope como se ele pudesse mordê-lo. Maya, você não precisa. Quero ler agora, com você aqui. A voz dela estava firme, mas as mãos tremiam um pouco. Está tudo bem? Ele assentiu. Maya abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou o papel de caderno lá dentro. A caligrafia adolescente de Ethan preencha os 2 lados limpa, mas apressada, como se ele tivesse tido medo de perder a coragem. Querida Maya, ela leu em voz alta. Não sei como me despedir de você. Tentei escrever esta carta 5 vezes e as palavras simplesmente me fogem. Você foi minha melhor amiga, minha parceira de estudos e a pessoa que acreditou que eu poderia fazer qualquer coisa. Estou apavorado em ir para a faculdade. E se eu falhar? E se eu não for tão inteligente quanto todos pensam? E se eu esquecer como ser a pessoa que você vê quando olha para mim? A voz de Maya falhou. Ela levantou os olhos e encontrou Ethan, a observando com atenção dolorosa. Continue, ele disse suavemente. Eu sei que deveria estar animado com o meu futuro, mas tudo o que consigo pensar é em como não terei você para me ajudar a resolver as coisas. Você me torna mais corajoso do que sou. Você me faz querer ser melhor. Não sei se consigo fazer isso sem você, mas preciso tentar. Obrigado por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Obrigado por ver algo bom em mim. Espero que um dia eu seja digno da sua amizade. Com amor, sempre, Ethan. Maya dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Obrigada por escrever isso, ela disse. Eu precisava ouvir. Naquela época e agora. Maya, você era digno da minha amizade naquela época. Você é digno dela agora. Ela encontrou os olhos dele. Nós 2 fizemos o melhor que pudemos com o que sabíamos aos 18 anos. Eles sentaram em um silêncio confortável. O peso das velhas mágoas se transformando em algo mais leve. Ao redor deles,
A biblioteca zumbia com atividade tranquila, crianças na hora da história, estudantes pesquisando artigos, idosos lendo jornais. Então o que acontece agora? Ethan perguntou. Agora vamos descobrir se podemos ser amigos de novo. Lentamente, com limites. Maya juntou seus papéis. Sem favores no trabalho, sem visitas noturnas ao escritório. Você respeita minha agenda e eu respeitarei a sua. E se tornar mais do que amizade? O coração de Maya deu um pulo. Então falaremos sobre isso quando chegarmos lá, sem pressa, sem grandes gestos, apenas conversas honestas. Ethan sorriu, o mesmo sorriso caloroso, levemente torto que ela se lembrava. Posso viver com isso. Enquanto arrumavam suas coisas, Maya sentiu algo mudar dentro do peito. O nó apertado de raiva que ela carregara por 8 anos estava se soltando, abrindo espaço para algo novo, talvez ainda não perdão, mas possibilidade. Eles saíram da biblioteca juntos, e pela primeira vez desde que ela o vira naquele corredor, Maya sentiu que podia respirar livremente. Na semana seguinte, a rotina entrou em um ritmo fácil. Pequenos encontros para café depois do trabalho diurno de Maya, mensagens de texto que compartilhavam simples gratidões. Maya enviava fotos dos trabalhos de arte de seus alunos. Ethan compartilhava erros de digitação, engraçados de e-mails de trabalho. Nada pesado, nada apressado. Apenas 2 pessoas aprendendo a confiar uma na outra novamente. Maya se pegava ansiosa por essas pequenas conexões. Quando seu celular vibrava com uma mensagem de Ethan, ela se via sorrindo antes mesmo de lê-la, mas ela tomava cuidado para não deixar isso transparecer no trabalho. Na noite de quinta-feira, ela estava repondo suprimentos no armário de limpeza quando Rosa apareceu na porta. Você parece mais leve ultimamente, Rosa observou, marcando itens em sua prancheta. Algo bom está acontecendo. Maya considerou sua resposta. Rosa sempre fora justa com seus funcionários, mas também era prática em relação aos limites no local de trabalho. Estou me reconectando com um velho amigo, alguém do ensino médio. O chefão. As mãos de Maya pararam sobre a pilha de toalhas de papel. Você é muito observadora. Faço este trabalho há 15 anos. Eu noto as coisas. Rosa se encostou no batente da porta. Ele tem saído mais cedo esta semana. Antes das 9 na maioria das noites. Isso é novo. Rosa, eu nunca faria nada para comprometer meu trabalho aqui ou te colocar em uma situação difícil. Eu sei disso. A voz de Rosa era firme. Você é uma das minhas pessoas mais confiáveis. Nunca atrasa, nunca reclama. Sempre disposta a cobrir turnos extras. A equipe te respeita porque você trabalha duro e não pede tratamento especial. Maya sentiu uma onda de gratidão. Obrigada. Só lembre-se, relacionamentos no local de trabalho são complicados, mesmo quando não são tecnicamente relacionamentos de local de trabalho. Rosa sorriu. Mas você é uma mulher inteligente. Confio que saberá lidar com isso da maneira certa. Naquela noite, Maya mandou uma mensagem para Ethan sobre o encontro na biblioteca que haviam planejado para sábado, mas, em vez de sua resposta rápida usual, o celular dela permaneceu em silêncio. Ela tentou não interpretar demais. Ele estava ocupado, reuniões importantes, grandes decisões. Mas, na tarde de sexta-feira, a preocupação começou a se instalar. Na tarde de sexta-feira, o melhor amigo e COO de Ethan, Danny Cho, bateu na porta de seu escritório. Eles se conheciam desde a faculdade e Danny estivera presente em todas as grandes decisões na vida de Ethan, largar a pós-graduação para fundar a empresa, as longas noites codificando o primeiro programa, a celebração quando conseguiram seu primeiro grande contrato. Precisamos conversar, Danny disse, fechando a porta atrás de si. Ethan levantou os olhos do computador. O que há de errado? Ouvi dizer que você tem passado um tempo com alguém da equipe de limpeza. A mandíbula de Ethan se contraiu. Onde você ouviu isso? Isso importa? Ethan, você é o CEO. Não pode namorar alguém que trabalha para um fornecedor com quem temos contrato. A imagem por si só, Maya e eu somos amigos. Amigos de infância, que perderam contato. A voz de Ethan era cuidadosa, controlada. Estamos tomando café e colocando o papo em dia. Nada inadequado. Amigos que se olham do jeito que vocês dois se olharam no elevador na semana passada. Ethan percebeu que Danny também devia ter trabalhado até tarde naquela noite. Você estava nos observando?
Eu estava saindo quando o elevador abriu. Eu te conheço há 12 anos, cara. Nunca te vi olhar para ninguém desse jeito. Danny sentou-se na frente da mesa de Ethan. Olha, não estou tentando me meter na sua vida pessoal, mas você precisa pensar nisso com muito cuidado. Se você quiser namorar com ela, ela não pode mais trabalhar aqui. Ponto final. Não vou fazer a Maya perder o emprego. Então encontre outra solução, porque se isso virar público, e numa empresa desse tamanho, tudo vira público eventualmente, vai levantar questões sobre favoritismo, dinâmica de poder, todo tipo de problema legal que a gente não quer ter que lidar. Ethan olhava pela janela do seu escritório para a cidade lá embaixo. Danny tinha razão sobre as complicações, mas a ideia de pedir para Maya ficar longe do prédio parecia mais um abandono. E se ela não trabalhar aqui diretamente? E se a Rosa der turnos a ela em outras unidades? Isso poderia funcionar, mas só se você estiver falando sério. Não brinque com o sustento dela por causa de algo casual. Não é casual. Danny analisou o rosto do amigo. Você realmente se importa com ela? Eu me importo com ela desde que tínhamos 16 anos. Eu era jovem e estúpido demais para saber o que fazer a respeito na época. E agora? Agora eu quero fazer direito. Com calma, com respeito pelo que ela construiu para si mesma. Ethan encontrou os olhos de Danny. Pode me dar um tempo para resolver isso? Só não demore muito. E Ethan, cuidado com o coração dela. E com o seu. Naquela noite, Ethan ligou para Maya, em vez de mandar mensagem. Oi, disse ela, e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Oi, escuta, preciso conversar com você sobre uma coisa. Podemos nos encontrar amanhã, antes do nosso tempo na biblioteca? O estômago de Maya gelou. Está tudo bem? Está tudo bem. Só preciso discutir algumas coisas relacionadas ao trabalho. Nada de ruim. Eu prometo. Tá bom. Mas a voz de Maya havia perdido o calor. Amanhã a gente se vê. Depois que desligou, Maya sentou no sofá de Glória e tentou afastar a sensação familiar de esperar que o pior acontecesse. 8 anos atrás, Ethan havia se afastado sem explicação. Será que ele faria isso de novo? Glória ergueu os olhos de sua palavra cruzada. O que foi, filha? Nada. Só cansada. Mas Glória havia criado Maya desde os 12 anos de idade. Ela conhecia cada expressão no rosto da neta. Isso é sobre aquele rapaz que você está saindo? Somos só amigos, vó. Glória largou a caneta. Vem cá. Maya aninhou-se ao lado da avó no sofá velho, inalando o cheiro familiar de loção de lavanda e café. Às vezes, quando a gente já foi machucada, disse Glória suavemente, esperamos a dor mesmo quando ela não vai chegar. Não procure problema onde não tem, filha. Espere para ver o que ele tem a dizer. Maya assentiu contra o ombro de Glória, tentando acreditar na sabedoria da avó. Mas, em seu coração, já estava se preparando para a despedida. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e chuviscando, combinando com o humor de Maya enquanto ela caminhava para o café perto da biblioteca. Mal havia dormido, a cabeça a mil, repassando as possibilidades. Ethan estava tendo segundas intenções? Alguém no trabalho reclamou da amizade deles? Ele se lembrou por que havia ido embora da primeira vez? Ela o encontrou na mesa de sempre, perto da janela, 2 xícaras de chá já esperando. O rosto dele parecia cansado, como se ele também não tivesse dormido muito. Obrigado por vir cedo, disse ele enquanto ela se sentava. Maya envolveu a xícara quente com as mãos. Sobre o que é isso, Ethan? Ele respirou fundo. O Danny, meu sócio, está preocupado com a gente passando tempo juntos enquanto você trabalha no prédio. Ele está preocupado com a impressão que isso pode causar aos outros funcionários ou criar complicações para a empresa. O peito de Maya apertou. Era isso o momento em que ela se tornava um problema a ser gerenciado. Entendi. A voz dela saiu seca, profissional. Maya, espera. Deixa eu terminar. Ethan inclinou-se para a frente. Conversei com a Rosa ontem. Há uma vaga para você cobrir turnos em 2 outros prédios na região central, se você quiser. Mesmo salário, mesmas horas, só locais diferentes. Sem pressão, é totalmente sua escolha. Maya piscou surpresa. Não era isso que ela esperava. Você conversou com a Rosa sobre mim? Perguntei se havia opções que nos permitissem passar tempo juntos sem criar problemas no trabalho. Ela disse que você é uma das melhores funcionárias dela
e ficaria feliz em te dar a primeira escolha nos novos contratos. Os olhos de Ethan esquadrinharam o rosto dela. Mas só se for o que você quer. Não vou deixar meus sentimentos atrapalharem seu trabalho. Maya recostou-se na cadeira, processando a informação. Ele estava tentando proteger a posição dela, não eliminá-la, tentando encontrar uma solução em vez de simplesmente ir embora. Quais são os seus sentimentos exatamente? Perguntou ela baixinho. A mão de Ethan moveu-se pela mesa, parando pouco antes de tocar a dela. Eu me importo com você. Mais do que deveria depois de apenas 2 semanas. Mais do que faz sentido para 2 pessoas que não se veem há 8 anos. Ethan, sei que concordamos em ir com calma. Sei que ainda estamos construindo a confiança. Mas preciso que você saiba que isso não é casual para mim. Nunca foi. Maya olhou para as mãos deles, quase se tocando na mesa de madeira arranhada. O coração dela batia forte, mas pela primeira vez em dias, não era de ansiedade. Os prédios novos são no centro. Um é a clínica médica na Rua da Consolação. O outro é o escritório de advocacia na Avenida Paulista. A Rosa disse que são rotas mais fáceis, menos metragem quadrada. E você realmente não pediu para ela criar essas vagas só para mim? Eu juro. Ela disse que estava tentando preencher essas vagas há meses. Seu timing é realmente perfeito. Maya tomou um gole de seu chá, pensando. A clínica médica seria mais perto do seu apartamento. Os escritórios de advocacia eram perto da faculdade onde ela fazia suas aulas noturnas. Qualquer um seria melhor para a sua agenda do que a travessia da cidade até a Walsh Tech. Vou pensar nisso, disse ela. O alívio tomou conta do rosto de Ethan. Obrigado. Terminaram o chá e caminharam até a biblioteca em um silêncio confortável. A cabeça de Maya girava, mas não mais de preocupação, de possibilidades. Na biblioteca, eles espalharam novamente os documentos para sua certificação. Ethan havia trazido impressões de formulários de bolsas de estudo e bolsas para docência. Maya ficou impressionada com quantas oportunidades existiam e das quais ela nunca tinha ouvido falar. Esta é perfeita para você, disse Ethan, apontando para a descrição de uma bolsa. É especificamente para pessoas que mudam de carreira e querem dar aulas em comunidades carentes, mensalidade integral e uma bolsa auxílio. Maya leu os requisitos cuidadosamente. Eu teria que escrever 3 redações e conseguir 4 cartas de recomendação. A professora Patterson escreveria uma para você, sua diretora, a Rosa, e Ethan hesitou. Eu poderia escrever uma se você quisesse, como alguém que trabalhou com programas educacionais. Você faria isso? Maya, você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Você tem mais habilidade natural para ensinar do que a maioria das pessoas com diploma. Qualquer programa teria sorte em ter você. Os olhos de Maya marejaram. Quando foi a última vez que alguém havia acreditado em seu potencial de forma tão completa? Obrigada, sussurrou ela. Trabalharam por mais 1 hora, organizando prazos e requisitos de inscrição. Quando o telefone de Maya vibrou com uma mensagem de Glória pedindo para ela pegar as compras, ela olhou para a hora surpresa. Preciso ir. A avó precisa de ajuda com as compras. Ethan começou a guardar suas coisas. Teria problema se eu fosse com você. Gostaria de ver a Glória de novo, e eu poderia ajudar a carregar as sacolas. Maya considerou. Seria a primeira vez que Ethan entraria em sua vida real, não apenas encontros para café e reuniões na biblioteca, mas a rotina diária de cuidar da avó. Ela vai gostar, disse Maya finalmente. Mas só um aviso, ela vai te fazer 1000 perguntas e tentar te alimentar. O sorriso de Ethan era caloroso. Eu conto com isso. Eles foram separadamente para o supermercado, depois para o prédio de apartamentos de Maya, um condomínio bem cuidado, num bairro mais antigo. Maya morava ali com Glória desde o ensino médio, economizando dinheiro ao dividir o apartamento de 2 quartos. Glória estava esperando na porta quando eles subiram as escadas, pois os avistara da janela. Ethan Walsh, disse ela, puxando-o para um abraço que o pegou desprevenido. Olha você, crescido e tão bonito. Oi, Sra. Brooks. Obrigado por me deixar visitar. Me chama de Glória, querido. Você é da família. O peito de Maya apertou com a palavra família, mas ela se ocupou guardando as compras enquanto Glória acomodava Ethan no sofá e começava seu interrogatório. Então você está comandando aquela grande empresa de tecnologia agora? Sim, senhora.
Fazemos software de leitura para crianças. Que maravilha! Sempre soube que você faria algo importante. Glória cruzou as mãos no colo. Agora me fala da sua mãe. Como está a Helen? Ela está bem. Ainda faz trabalho voluntário no banco de alimentos da igreja todo sábado. Ainda faz a melhor torta de maçã da região. O rosto de Glória se iluminou. Lembro-me daquela torta. Trazia uma para o evento da escola todo ano. Maia ouvia da cozinha, enquanto eles colocavam o papo em dia sobre amigos em comum, mudanças no bairro e memórias compartilhadas. Havia uma fluidez entre eles que a surpreendeu. Glória sempre fora protetora com a Maia, desconfiada de qualquer um que pudesse machucar a neta, mas com Ethan, ela parecia genuinamente feliz. A Maia me disse que vocês dois estão indo com calma, disse Glória, e Maia quase derrubou o leite que estava guardando na geladeira. Vó, Maia protestou da soleira da porta. O quê? Sou velha, não morta. Eu consigo ver como vocês se olham. Glória virou-se para Ethan. Isso é inteligente. Amor que dura não acontece do dia para a noite. Ethan olhou para Maia, depois de volta para Glória. Eu a machuquei uma vez por ser descuidado com o coração dela. Não farei isso de novo. Bom, rapaz. Glória deu um tapinha no joelho dele. Agora, você fica para o jantar? Fiz sopa de galinha ontem e tem bastante. Não quero incomodar. Besteira. Maia, coloca mais um lugar. Durante a sopa e a broa de milho, a conversa fluiu naturalmente. Ethan perguntou sobre o jardim de Glória, suas atividades na igreja, suas opiniões sobre tudo, desde o tempo até as novas políticas do prefeito. Ele ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas e rindo de suas histórias. Maia o observava encantar a avó sem nem se esforçar, e algo em seu peito relaxou. Esse era o Ethan que ela se lembrava gentil, curioso, genuinamente interessado nas pessoas. Depois do jantar, Glória insistiu em mostrar a Ethan seus álbuns de fotos. Maia gemeu internamente, mas Ethan parecia encantado com as fotos de uma jovem Maia em peças da escola, feiras de ciência e formatura. Ela sempre foi a inteligente, Ethan disse a Glória, apontando para uma foto de Maia recebendo um prêmio acadêmico. Eu só copiava o dever de casa dela. Não é verdade, Maia protestou. Você era bom em matemática e ciências. Eu era quem copiava. Vocês se ajudavam, Glória disse firmemente. É isso que bons amigos fazem. Quando chegou a hora de Ethan ir embora, ele abraçou Glória para se despedir e agradeceu pelo jantar. Volte quando quiser, disse Glória, e traga sua mãe da próxima vez. Adoraria ver a Helen de novo. Maia acompanhou Ethan até o carro dele. O ar da noite estava fresco e agradável após a chuva da tarde. Obrigada por hoje à noite, disse ela. A Glória realmente gostou de ter você aqui. Eu também gostei. Ela é exatamente como eu me lembrava, calorosa, sábia e completamente devotada a você. Ethan encostou-se em seu carro. Eu entendo por que você quer proteger o que construiu com ela. Ela me criou quando minha mãe não pôde. Me deu um lar estável, me ajudou na escola, nunca me fez sentir como um fardo. A voz de Maia era suave. Não vou deixar nada nem ninguém colocar a segurança dela em risco. Eu entendo, e eu respeito isso. Ethan encontrou os olhos dela. Maia, eu estive pensando no que você disse. Sobre ir com calma e ser honesto. Tem algo mais que eu preciso te contar. O estômago de Maia se revirou de nervosismo. O quê? A noite em que te vi no escritório não foi coincidência. Quer dizer, eu não sabia que você estaria lá, mas eu estava trabalhando até tarde todas as noites por meses, ficando no escritório até a meia-noite, às vezes mais. Ethan passou a mão pelo cabelo. Acho que estava evitando ir para casa, para um apartamento vazio. Por que você está me contando isso? Porque te ver de novo me fez perceber o quanto eu estava sozinho. O quanto eu estava usando o trabalho para evitar lidar com a minha vida pessoal. Ele deu um passo para mais perto. Não quero colocar pressão em você, mas preciso que saiba que você já mudou algo em mim, só por estar na minha vida de novo. Maia sentiu o coração disparar. Ethan, sei que estamos indo com calma. Sei que temos muito a resolver, mas queria que soubesse que você é importante para mim. Hoje, amanhã, o tempo que for preciso. Antes que ela pudesse responder, Ethan entrou em seu carro e foi embora, deixando Maia parada na calçada, com o coração cheio de esperança e pavor em igual medida. Lá em cima,
Glória a esperava com um sorriso de quem sabia das coisas. Ele se tornou um bom homem, disse ela simplesmente. Vó, eu estou com medo, Maya admitiu. E se eu me permitir gostar dele e ele for embora de novo? Glória pegou as mãos de Maya nas suas, enrugadas pelo tempo. Filha, você não pode proteger seu coração mantendo-o trancado. Amar é sempre um risco, mas alguns riscos valem a pena. Naquela noite, Maya deitou-se na cama pensando nas palavras de Ethan. Ela havia construído uma vida cautelosa nos últimos 8 anos. Estável, previsível, segura. Mas segurança não era o mesmo que felicidade. Talvez fosse hora de ser corajosa. Na semana seguinte, Maya aceitou a posição na clínica médica. Seu último turno na Walsh Tech foi na sexta-feira à noite, e ela se viu estranhamente nostálgica enquanto limpava a sala de conferências do 15º andar, onde vira Ethan novamente pela primeira vez. Rosa a encontrou no armário de materiais de limpeza enquanto ela terminava. Tem certeza dessa mudança? Rosa perguntou. A clínica médica é um bom trabalho, mas a Walsh Tech paga melhor. Não é pelo dinheiro, Maya disse. Preciso de alguma separação entre minha vida profissional e minha vida pessoal. Mulher inteligente. Rosa entregou-lhe as chaves para devolver. Sabe, em 15 anos gerenciando equipes de limpeza, vi muitos romances de trabalho. A maioria deles termina mal porque as pessoas não pensam nas consequências. E os que não terminam mal, esses são aqueles em que as duas pessoas se importam mais em fazer as coisas direito do que em conseguir o que querem rapidamente. Rosa sorriu. Acho que você e aquele rapaz podem ser do tipo que faz as coisas direito. O último ato de Maya foi deixar um bilhete na mesa de Ethan, apenas um simples obrigada, com sua nova agenda escrita embaixo. Ela terminava na clínica médica por volta das 11 da noite na maioria das vezes. Se ele quisesse ver LEA, teria que arrumar tempo em sua agenda de verdade. Não apenas ficar até tarde no trabalho, era uma espécie de teste. E na segunda-feira à noite, quando ele mandou uma mensagem perguntando se ela queria jantar em um restaurante de verdade, com toalhas de mesa de verdade, Maya soube que ele havia passado. Eles se encontraram em um pequeno restaurante italiano no centro. Nada chique, mas mais agradável do que encontros em cafeterias. Ethan havia saído do trabalho às 5:30 para fazer a reserva das 7. Como foi sua primeira noite na clínica médica? Perguntou ele depois que fizeram os pedidos. Mais tranquila que na Walsh Tech. Mais fácil de saber quais são os escritórios. Maya tomou um gole de água. O segurança da noite me trouxe chocolate quente por volta das 10. Disse que era uma tradição de sexta-feira. Que bom. Você merece trabalhar em um lugar onde é apreciada. Maya estudou o rosto dele do outro lado da mesa. Você parece cansado. Tenho tentado sair do trabalho em horários razoáveis. Acontece que não sou tão indispensável quanto pensava. O sorriso de Ethan era de canto. O Danny me persegue há anos para eu delegar mais. Aparentemente, ter uma vida pessoal é uma boa motivação. É isso que você tem agora? Uma vida pessoal? Estou trabalhando nisso. Ethan estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Desta vez, Maya não se afastou. Maya, preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja completamente honesta. O pulso de Maya acelerou. Certo. Você está pronta para que isso seja mais do que amizade? Porque não quero te pressionar, mas também não quero fingir que não tenho sentimentos por você. Maya olhou para as mãos unidas. As de Ethan estavam quentes e calejadas do trabalho de marcenaria de fim de semana, um hobby que ela havia esquecido que ele tinha. As mãos dela eram menores, marcadas por pequenas queimaduras dos equipamentos de cozinha industrial da faculdade. Estou com medo, disse ela honestamente. Tenho medo de que você decida que isso é muito complicado ou muito trabalho. Tenho medo de que você se canse de lidar com a minha agenda e minhas responsabilidades. Tenho medo de precisar de você. E se eu prometesse não ir embora sem falar com você primeiro? E se eu prometesse respeitar sua agenda e suas responsabilidades, em vez de vê-las como obstáculos? O polegar de Ethan traçou seus nós dos dedos. E se eu te dissesse que quero ser alguém de quem você possa precisar? As lágrimas ameaçavam vir. Você não pode prometer não mudar de ideia. Não, não posso. Mas posso prometer ser honesto com você se eu estiver passando por dificuldades. Posso prometer não desaparecer. A voz de Ethan era firme, segura,
Maya, eu não tenho 18 anos mais. Não vou entrar em pânico e fugir quando as coisas ficarem complicadas. Maya deu uma respiração trêmula. Certo. Certo? Certo, vamos tentar. Tentar de verdade. Ela encontrou os olhos dele. Mas vamos fazer isso direito. Não vamos esconder, mas também não vamos fazer um grande anúncio. Vamos descobrindo juntos, aos poucos. O sorriso de Ethan era radiante. Eu consigo trabalhar com isso. A comida chegou e a conversa mudou para assuntos mais leves. Os últimos projetos de Glória, as tentativas de Ethan de aprender violão, os planos de Maya para as inscrições nas bolsas de docência, mas, por baixo do papo casual, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Quando Ethan acompanhou Maya até o carro dela, ele a parou com uma mão gentil no braço. Maya, posso te beijar? O coração de Maya martelou contra as costelas. Ela assentiu. O beijo foi suave, hesitante, nada parecido com os beijos adolescentes desesperados de que ela se lembrava. Este era um beijo de adulto paciente, seguro e cheio de promessas. Quando se separaram, Maya sentiu-se tonta. Eu queria fazer isso há 2 semanas, Ethan admitiu. Só 2 semanas? Maya brincou. Bem, tecnicamente, há 8 anos. Mas eu estava tentando não parecer completamente patético. Maya riu, e o som surpreendeu a ambos. Quando foi a última vez que ela se sentiu tão leve, tão esperançosa? Eu te ligo amanhã, Ethan disse. Eu atendo, Maya prometeu. Enquanto voltava para casa, Maya pegou-se cantarolando a mesma canção gospel que ela cantarolava naquela primeira noite em que viu Ethan no corredor. Mas agora parecia menos uma oração por força e mais uma canção de gratidão. Talvez amar fosse sempre um risco, mas talvez alguns riscos valessem a pena. As semanas seguintes entraram em um ritmo confortável, jantares 2 vezes por semana, tardes de domingo na casa de Glória, onde Ethan consertava dobradiças que rangiam e ajudava com as compras do supermercado, sessões de estudo na biblioteca, onde trabalhavam juntos nas inscrições de Maya para a bolsa de docência. Maya percebeu que estava ansiosa pelas mensagens de bom dia de Ethan e pelas ligações noturnas. Começou a compartilhar mais sobre o seu dia histórias engraçadas da clínica médica, frustrações com seu curso de certificação, pequenas vitórias com seus alunos, e devagar, com cuidado, ela começou a confiar que ele não desapareceria. Mas ela estava prestes a descobrir que os maiores desafios para o relacionamento deles não viriam do passado. Eles viriam das pessoas observando o futuro deles se desenrolar. 3 semanas depois de oficializarem o relacionamento, Maya estava revisando cartões de fonética durante seu intervalo na clínica médica, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de sua colega de trabalho, Keisha. Amiga, você precisa ver isso, dizia a mensagem, seguida de uma captura de tela. O estômago de Maya embrulhou ao reconhecer a imagem. Era ela e Ethan no calçadão no fim de semana anterior, dividindo um cone de papel com batata frita e rindo de algo que ele havia dito. Eles estavam de mãos dadas, a cabeça de Maya inclinada para o ombro dele. Parecia íntima, doce e completamente natural. A captura de tela mostrava que havia sido postada no que parecia ser um grupo privado de mensagens com vários funcionários da Walsh Tech. O chefe está namorando a equipe da noite? Dizia a legenda embaixo. As mãos de Maya tremeram enquanto ela ligava de volta para Keisha. Onde você conseguiu isso? Maya perguntou sem rodeios. Minha prima trabalha na Walsh Tech. Disse que está circulando no Slack da empresa desde ontem. A voz de Keisha era gentil. Maya, o pessoal está comentando. Depois que seu turno terminou, Maya dirigiu direto para o prédio de apartamentos de Ethan, um condomínio moderno no centro, com portaria 24 horas e janelas do chão ao teto. Ela só estivera lá 2 vezes antes, e em ambas as vezes havia se sentido deslocada entre os móveis caros e a arte abstrata. Ethan atendeu à porta usando calça de moletom e uma camiseta universitária surrada, o cabelo bagunçado como se ele tivesse passado as mãos por ele. Maya, o que aconteceu? Ela ergueu o telefone, mostrando-lhe a captura de tela. Isso está circulando na sua empresa. O rosto de Ethan se fechou enquanto ele examinava a imagem. Entre. Deixa eu ver a conversa completa. Maya se sentou na beirada do sofá impecável dele, enquanto Ethan rolava o histórico de mensagens no celular dela.
A mandíbula dele se apertava a cada comentário que lia. Danny me avisou que isso podia acontecer, ele disse finalmente, devolvendo o celular. Eu devia ter sido mais cuidadoso com lugares públicos. Não devíamos estar de mãos dadas no calçadão? A voz de Maya saiu mais áspera do que ela queria. Devíamos ficar nos escondendo como se estivéssemos fazendo algo errado? Não, claro que não. Não foi isso que eu quis dizer. Ethan se sentou ao lado dela, cuidadoso para deixar espaço entre eles. Maya, eu vou resolver isso. Logo na segunda de manhã, vou enviar um e-mail para toda a empresa sobre comunicação adequada no ambiente de trabalho e políticas de assédio. Isso só vai chamar mais atenção. Talvez. Mas não vou deixar as pessoas fofocarem sobre você. Não vou deixar que te deixem desconfortável. Maya se levantou e foi até a janela com vista para a cidade. Lá embaixo, as pessoas se moviam pelas calçadas, vivendo suas vidas sem se preocupar com quem poderia estar observando ou julgando. Era disso que eu tinha medo, ela disse baixinho. As pessoas acharem que estou tentando te usar para alguma coisa. Acharem que eu não pertenço a esse lugar. Maya, eu trabalhei tanto para construir uma reputação naquela empresa. Rosa confiava em mim. As outras faxineiras me respeitavam. Agora, elas devem estar todas se perguntando se eu estava tramando alguma coisa. Ethan se aproximou por trás dela, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Qualquer um que te conhece sabe que não é verdade. Sabem? Quantos deles realmente me conhecem? Maya se virou para encará-lo. Eu era invisível para a maioria dessas pessoas até começar a namorar o chefe delas. Você nunca foi invisível para mim. Você não é a maioria das pessoas. Maya abraçou a si mesma. Ethan, preciso de um tempo. Não um término, só. Tempo para pensar em como lidar com isso. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Maya observou o rosto de Ethan, procurando sinais do velho pânico, a vontade de fugir quando as coisas ficavam complicadas. Em vez disso, ele assentiu lentamente. Quanto tempo? Uma semana? Talvez 2. A voz de Maya estava baixa. Preciso descobrir como fazer isso sem me perder. Tudo bem. A voz de Ethan estava firme, embora ela pudesse ver o esforço que isso lhe custava. Mas Maya, nós vamos superar isso. O que quer que as pessoas digam, quaisquer complicações que surjam, nós vamos resolver isso juntos. Maya conseguiu um pequeno sorriso. Você não pode prometer isso. Posso prometer tentar. E posso prometer não desaparecer enquanto você estiver pensando. Na manhã seguinte, Maya ligou para o trabalho, dizendo que estava doente, e passou a manhã na cozinha de Glória, fazendo pão e tentando organizar seus sentimentos. O ritual familiar de sovar a massa ajudava a acalmar seus pensamentos acelerados. Glória estava sentada à mesa com seu café e palavras cruzadas, ocasionalmente oferecendo um conselho ou uma pergunta gentil. Sabe qual é o seu problema? Glória disse, depois que Maya explicou a situação. Qual? Você está tão ocupada se preocupando com o que os outros pensam que está esquecendo o que você pensa. Glória largou a caneta. Esse garoto gosta de você. Você gosta dele. O resto é só barulho. Não é tão simples, vó. Existem complicações reais. Claro que existem. O amor é sempre complicado. Glória se levantou e se juntou a Maya no balcão, suas mãos artríticas cobrindo as de Maya, sujas de farinha. Mas, minha filha, você não pode viver a vida tentando deixar todo mundo confortável. Algumas pessoas sempre vão encontrar algo para criticar. Maya se inclinou no ombro da avó. E se elas estiverem certas? E se eu estiver mirando muito alto? Mirando alto? A voz de Glória estava cortante. Maya Denise Brooks, eu te criei melhor que isso. Você não é inferior a ninguém. Nem por causa do seu trabalho, nem por causa da sua conta bancária, nem por causa de nada. Eu sei disso na minha cabeça. Então coloque isso no seu coração. Esse homem se apaixonou por você antes de ter uma empresa ou dinheiro. Ele se apaixonou pela sua mente, pelo seu coração e pela sua força. Não deixe o pensamento pequeno dos outros fazer você esquecer quem você é. Naquela tarde, Maya dirigiu até o centro comunitário onde ela e Ethan costumavam ser voluntários durante o ensino médio. Dona Rodrigues, a diretora, ainda estava lá depois de todos aqueles anos. Maya, que surpresa maravilhosa! A senhora a abraçou calorosamente. Fiquei sabendo que você está trabalhando na sua licenciatura
Estou muito orgulhosa de você. Elas se sentaram no escritório bagunçado de Dona Rodrigues, cercadas por fotos de crianças de programas de verão e cartas de agradecimento de famílias. Eu queria te perguntar uma coisa, Maya disse. Você se lembra do Ethan Walsh? Ele costumava ajudar no programa de reforço escolar depois das aulas? Claro! Que garoto doce! Sempre tão paciente com as crianças que tinham dificuldade em ler. Dona Rodrigues sorriu. Ouvi dizer que ele se deu muito bem na vida. Nós estamos nos reconectando, namorando, na verdade. Mas algumas pessoas acham estranho o CEO e a faxineira, sabe? Dona Rodrigues estudou o rosto de Maya com olhos conhecedores. E o que você acha? Eu acho que o amo. Eu acho que ele me ama. Mas tenho medo de que as pessoas sempre nos vejam como desiguais. Maya, eu trabalho com jovens há 30 anos. Já vi filhos de ricos com corações vazios e filhos de pobres com almas cheias de ouro. O valor não é medido por títulos de trabalho ou contas bancárias. Dona Rodrigues se inclinou para a frente. A questão não é se você e Ethan são iguais. A questão é se vocês se respeitam o suficiente para construir algo real juntos. Maya passou o resto da semana pensando naquela conversa. Ela foi trabalhar, assistiu às suas aulas, ajudou Glória com as tarefas e tentou imaginar um futuro onde pudesse amar Ethan sem se desculpar por isso. Na noite de sexta-feira, ela estava corrigindo atividades de fonética na mesa da cozinha quando alguém bateu na porta. Ela esperava encontrar Ethan, mas em vez disso, encontrou Helen Walsh segurando um gratinado de vagem com cebola crocante e com um sorriso nervoso. Dona Walsh, Maya abriu mais a porta. Por favor, entre. Obrigada, querida. Espero que não se importe que eu tenha aparecido. Trouxe o favorito da Glória gratinado de vagem com cebola crocante por cima. Glória apareceu da sala de estar, os olhos brilhando com surpresa e prazer. Helen Walsh, que delícia. Venha se sentar, querida. Maya observou as duas senhoras se abraçarem como velhas amigas. Ela havia esquecido o quão próximas elas haviam sido quando ela e Ethan eram adolescentes. Maya, querida, poderíamos conversar em particular por um momento? Helen perguntou depois que ela e Glória colocaram a conversa em dia sobre conhecidos em comum e notícias do bairro. Elas foram para a pequena sacada com vista para o pátio. O ar noturno estava quente e suave, trazendo o som de crianças brincando ao longe. Eu quero me desculpar, Helen disse sem rodeios. Pelo quê? Por não ter procurado antes. Por não ter deixado claro que você é bem-vinda na nossa família. A voz de Helen era sincera. Maya, eu sei que o Ethan te machucou quando foi para a faculdade. Eu sei que ele carregou essa culpa por 8 anos. Dona Walsh, por favor, me chame de Helen e me deixe terminar. Helen olhou para o pátio onde uma menininha estava ensinando seu irmão mais novo a andar de bicicleta. Quando Ethan estava no ensino médio, eu me preocupava com ele. Ele era tão sério, tão focado em entrar na faculdade e fazer algo de si. Você era a única pessoa que conseguia fazê-lo rir de verdade. Maya sentiu a garganta apertar. Ele era meu melhor amigo, e você era a dele. Mas eu estava tão preocupada com o futuro dele, bolsas de estudo, inscrições e networking, que não dei valor ao que estava bem na nossa frente. Uma amizade que fazia meu filho feliz e completo. Helen se virou para encarar Maya. Eu o empurrei para certos círculos, certos tipos de pessoas. Eu achava que era assim que o sucesso se parecia. Você estava tentando ajudá-lo. Eu estava sendo uma snob. A admissão de Helen foi calma, mas firme. E quando ele voltou da faculdade diferente, mais triste, mais solitário, percebi que o ajudei a perder a melhor coisa da vida dele. Maya enxugou os olhos, surpresa com as lágrimas. Helen, é muito gentil da sua parte dizer isso, mas, Maya, eu vi meu filho construir uma empresa de sucesso e uma vida linda, mas ele esteve sozinho nela, até agora. Helen pegou as mãos de Maya. Nas últimas semanas, ele tem estado mais leve, mais feliz. Ele fala sobre seus alunos, sobre sua avó e sobre seus sonhos. Ele está apaixonado e é lindo de ver. As pessoas na empresa dele estão comentando. Elas acham que não sou boa o suficiente. As pessoas sempre falam. A questão é se você vai deixar que elas tomem suas decisões por você. A voz de Helen era gentil, mas firme. Maya, você é boa o suficiente para o meu filho.
Você é boa o suficiente para qualquer um. Não deixe que as limitações dos outros se tornem as suas. Lá dentro, Gloria estava pondo a mesa para 4, claramente assumindo que Helen ficaria para o jantar. Maya sorriu apesar de seu turbilhão emocional. Sua avó nunca perdia a chance de alimentar as pessoas. Sobre o gratinado de vagem de Helen e o bolo de fubá de Gloria, a conversa fluiu facilmente. As duas mães compartilharam histórias dos anos de adolescência de Ethan e Maya, momentos embaraçosos e conquistas orgulhosas. Lembra do desastre do show de talentos? Helen perguntou com uma risada. Quando a Maya esqueceu as falas e o Ethan começou a improvisar para ajudá-la, aquele garoto sempre teve jogo de cintura, Gloria acrescentou. Mesmo quando eram pequenos, ele encontrava soluções para problemas que o resto de nós não via. Maya se sentiu relaxar, enquanto ouvia as duas mulheres que moldaram as vidas dela e de Ethan. Havia tanta ternura entre elas, tanto afeto genuíno. Isso a lembrou de que o amor não precisava ser complicado por opiniões externas. Depois que Helen foi embora, Maya e Gloria lavaram a louça em um silêncio confortável. Foi bom, Gloria disse finalmente. Helen sempre foi gente boa. Ela se desculpou por não ter me procurado antes. Às vezes, as pessoas demoram um pouco para encontrar sua coragem. Gloria entregou um prato para Maya secar. E você, minha filha, está pronta para encontrar a sua? Na manhã de sábado, Maya ligou para Ethan pela primeira vez em uma semana. Oi, ele disse, e ela pôde ouvir o alívio em sua voz. Oi, você pode me encontrar no calçadão? No mesmo lugar onde aquela foto foi tirada? Claro. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Só preciso te dizer uma coisa. 1 hora depois, eles se encontraram no corrimão com vista para a água. A manhã estava clara e ensolarada, com famílias se preparando para piqueniques e casais caminhando de mãos dadas. Eu estive pensando a semana toda, Maya disse, ainda sem olhar para ele, sobre o que as pessoas estão dizendo, sobre se somos muito diferentes, sobre se sou corajosa o suficiente para isso. Ethan esperou, as mãos segurando o corrimão. E eu percebi uma coisa. Passei tanto tempo me preocupando com o que não tenho, o emprego certo, a formação certa, o histórico certo, que esqueci o que eu tenho. O que você tem? A voz dele estava baixa. Maya finalmente olhou para ele. Tenho integridade. Tenho compaixão. Tenho uma ética de trabalho que a maioria das pessoas respeita. Tenho uma avó que me criou para saber o meu valor. E tenho um homem que vê tudo isso e me ama por isso. Os olhos de Ethan estavam brilhando. Maya. Não terminei. Ela se virou para encará-lo completamente. Ethan, eu te amo. Eu te amava quando éramos adolescentes e te amo agora. Estou cansada de ter medo disso. O que isso significa? Maya pegou as mãos dele. Significa que faremos isso da forma certa, sem nos esconder, sem nos esgueirar. Somos adultos apaixonados e não pedimos desculpas por isso. O sorriso de Ethan era radiante. Você tem certeza? Tenho certeza. Mas faremos do nosso jeito, com respeito um pelo outro e pelas pessoas ao nosso redor. Não vamos ostentar, mas também não vamos esconder. E se as pessoas falarem, deixem-as falar. Elas acabarão encontrando outra coisa para fofocar. Maya ficou na ponta dos pés e o beijou, bem ali, no mesmo local onde a foto controversa havia sido tirada. Além disso, sua mãe me visitou ontem. Ela me deu um bom conselho sobre não deixar que as limitações dos outros se tornem as minhas. Minha mãe te visitou? Ela e a Gloria estão planejando um jantar na semana que vem. Fica o aviso. Elas vão querer ver álbuns de fotos de novo. Ethan riu e puxou Maya para um abraço que a tirou do chão. Eu te amo, ele disse em seu cabelo. Amo sua força, sua teimosia e seu grande coração. Eu também te amo, Maya sussurrou de volta. Agora me coloque no chão antes que alguém tire outra foto. Deixem que tirem, Ethan disse, mas a colocou gentilmente no chão. Tenho orgulho de te amar, Maya Brooks. Quero que o mundo inteiro saiba. Enquanto caminhavam pelo calçadão de mãos dadas, Maya sentiu algo mudar dentro do seu peito. O medo não tinha desaparecido completamente, talvez nunca desaparecesse, mas foi ofuscado por algo mais forte, esperança, alegria. A confiança tranquila que vinha de saber que era amada exatamente como era. Na segunda-feira de manhã, veio o primeiro teste real da decisão deles. Maya chegou ao centro médico
e encontrou Rosa esperando na sala de suprimentos com uma xícara de café e um sorriso cúmplice. Fiquei sabendo que você e o chefe oficializaram, Rosa disse sem rodeios. O estômago de Maya se revirou, mas ela manteve a voz firme. Estamos namorando, sim. Algum problema? Problema, minha filha. É a melhor notícia que ouvi a semana toda. Rosa entregou o café a ela. Aquele homem anda flutuando no escritório como se tivesse ganhado na loteria. E você parece mais feliz do que eu te vi em meses. Rosa. Maya, você limpa prédios há 2 anos. Nenhuma vez pediu tratamento especial ou tentou usar contatos pessoais para progredir. Você trabalha mais duro que qualquer um e nunca reclama. A voz de Rosa era firme. Se as pessoas querem sussurrar sobre sua vida pessoal, isso é a mente pequena delas, não seu problema. Um alívio inundou Maya. Obrigada. Além disso, Rosa acrescentou com um sorriso, já recebi 3 pedidos de outras empresas querendo te contratar. Aparentemente, namorar um CEO te deixou bastante popular. Mas não se preocupe, eu disse a eles que você não está disponível. Naquela tarde, Maya estava ajudando Luiz a soletrar palavras durante a leitura quando Dona Patterson se aproximou de sua mesa. Maya, posso falar com você por um momento? O coração de Maya afundou. A fofoca tinha chegado à escola primária também? Dona Patterson, se for sobre minha vida pessoal, é sobre sua inscrição para a Bolsa de Estudos de Docência. Acabei de desligar o telefone com o coordenador do programa. O rosto de Dona Patterson estava sério. Eles querem agendar sua entrevista para a semana que vem. Maya a encarou. Minha entrevista? Com base em seus textos e cartas de recomendação, eles a passaram para a fase final. Dona Patterson sorriu. Maya, esta é uma notícia maravilhosa. A bolsa cobriria sua mensalidade integral e as despesas de moradia enquanto você completa seu estágio de docência. Obrigada. Muito obrigada pela sua carta de recomendação. Obrigada por ser exatamente o tipo de pessoa que precisamos na educação. Dona Patterson apertou o ombro dela. Você vai ser uma professora incrível, Maya. Não tenho dúvidas. Caminhando para o carro depois da escola, Maya sentia como se estivesse flutuando. A entrevista para a bolsa. Depois de meses de inscrições, textos e esperança, ela tinha uma chance real de realizar seu sonho. Ela ligou para Ethan do estacionamento. Maya, você parece animada. O que está acontecendo? Consegui a entrevista para a bolsa. Aquela que estamos trabalhando há semanas. Dona Patterson acabou de me dizer. Maya, isso é incrível. Estou muito orgulhoso de você. A voz dele estava quente com alegria genuína. Quando é? Na próxima quinta-feira, às 3. Na universidade. Maya respirou fundo. Ethan, se eu conseguir isso, tudo muda. Estágio de docência em tempo integral, aulas de pós-graduação, uma programação completamente nova. E você está preocupada com como isso nos afeta? Um pouco. Maya agradeceu a franqueza dele. Vai ser intenso por 1 ano. Menos tempo juntos, mais estresse, muita incerteza. Maya, este é o seu sonho, seu futuro. Quero apoiá-lo, não complicá-lo. A voz de Ethan estava firme, segura. Nós vamos resolver a questão da programação. Vamos fazer funcionar. Você fala sério? Falo sério. Além disso, terei o direito de me gabar. Minha namorada, a professora. Maya riu. Tenho que conseguir a bolsa primeiro. Você vai conseguir. E mesmo que não consiga, encontrará outro caminho. É quem você é. Naquela noite, na casa de Glória, Maya compartilhou a notícia sobre a entrevista. Os olhos de sua avó se encheram de lágrimas de orgulho. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Glória disse, puxando Maya para um abraço. Dar aula sempre foi seu sonho, mesmo quando você era pequena. Estou com medo, vó. E se eu estragar a entrevista? E se eu não for inteligente o suficiente para a pós-graduação? E se o sol não nascer amanhã? Glória a interrompeu gentilmente. Minha filha, você não pode viver nos ICs. Você só tem que confiar que está onde deveria estar e dar o próximo passo certo. O próximo passo certo? Estude para essa entrevista. Seja você mesma. Deixe que eles vejam o que eu vejo. Uma jovem com inteligência e coração e determinação suficiente para mover montanhas. Maya passou a semana seguinte se preparando para a entrevista, com Ethan a ajudando a praticar respostas para possíveis perguntas. Eles se encontravam na biblioteca todas as noites,
revisando filosofia da educação e cenários de gestão de sala de aula. Fale-me sobre uma vez em que você ajudou um aluno com dificuldades, Ethan disse, lendo da lista de prática. Maya pensou em Luiz, como o rosto dele se iluminava quando ele finalmente conseguia soletrar uma frase completa. Ela contou a história com paixão e detalhes, explicando suas estratégias e celebrando o avanço dele. Perfeito, Ethan disse. Dá para ver o quanto você se importa com essas crianças. É isso que eles querem ouvir. E se eles perguntarem sobre meu histórico? Sobre trabalhar como faxineira enquanto faço minha graduação? Ethan largou as perguntas de prática e pegou as mãos dela. Maya, você tem trabalhado em vários empregos para se sustentar e a sua avó enquanto busca sua formação. Você ganhou experiência real em escolas e aprendeu a gerenciar seu tempo e prioridades. Isso não é algo para se desculpar, é algo para se orgulhar. Você realmente pensa assim? Eu sei que sim. Você não vai ser apenas uma professora, Maya. Você vai ser uma professora incrível por causa de tudo o que você vivenciou, não apesar disso. Na noite anterior à entrevista, Maya não conseguia dormir. Ela ficou na cama ensaiando respostas e se preocupando em dizer a coisa errada. Por volta da meia-noite, seu celular vibrou com uma mensagem de Ethan. Você provavelmente está pensando demais. Lembre-se, eles já querem te conhecer com base na sua inscrição. Amanhã é apenas a confirmação do que eles já sabem. Você é exatamente o que o programa deles precisa. Durma bem. Eu te amo. Maya sorriu no escuro. Como ele sempre sabia exatamente o que ela precisava ouvir. Na tarde de quinta-feira, Maya vestiu sua melhor blusa e saia, a mesma roupa que usara na formatura da faculdade. Glória arrumou seu cabelo e se certificou de que ela tinha tudo o que precisava. Você está linda e profissional, Glória disse, endireitando a gola de Maya. Agora vá e mostre a eles do que as mulheres Brooks são feitas. A entrevista aconteceu em uma sala de conferências na universidade, com 3 membros do corpo docente e o coordenador do programa. Maya ficou nervosa nos primeiros minutos, mas à medida que começaram a fazer perguntas sobre sua experiência e filosofia, ela encontrou sua confiança. Ela falou sobre Luiz e os outros leitores com dificuldades em sua sala de aula. Ela explicou sua crença de que toda criança pode aprender com o apoio e a abordagem certos. Ela descreveu sua experiência trabalhando em diferentes ambientes e como isso a ensinou a se adaptar e se conectar com todos os tipos de pessoas. Senhorita Brooks, o coordenador do programa disse perto do final, o que você diria aos críticos que poderiam questionar se alguém sem um histórico tradicional pode ter sucesso na educação em nível de pós-graduação? Maya havia se preparado para essa pergunta, mas quando respondeu, as palavras vieram do coração, não de suas anotações ensaiadas. Eu diria que históricos tradicionais não garantem o sucesso, e históricos não tradicionais não o impedem. Trabalhei duro por tudo o que conquistei. Aprendi a equilibrar múltiplas responsabilidades, gerenciar meu tempo com eficácia e nunca desistir dos meus objetivos. Essas habilidades me servirão bem em qualquer programa. Maya olhou nos olhos de cada entrevistador. Posso não ter seguido o caminho típico para chegar até aqui, mas estou aqui porque ensinar é minha vocação, não apenas minha escolha de carreira. Saindo do prédio 1 hora depois, Maya se sentia exausta, mas esperançosa. Ela tinha dado o seu melhor, respondido honestamente e deixado que eles vissem quem ela realmente era. Seu celular tocou quando ela chegou ao carro. Ethan, como foi? Bom, eu acho. Difícil dizer, mas não me envergonhei completamente. Maya entrou no carro e fechou os olhos. Ethan, aconteça o que acontecer com esta bolsa. Obrigada por acreditar em mim. Maya, você não precisa me agradecer por ver o que é obviamente verdade. Você vai mudar a vida de muitas crianças. Me sinto uma sortuda só de estar nessa jornada. Eu te amo, ela disse, e sentiu isso com cada fibra do seu ser. Eu também te amo. Agora vem pra cá para eu te fazer um jantar e a gente comemorar que você passou da entrevista. Você cozinhando? Estou aprendendo. A Glória tem me dado umas aulas por telefone. Maya riu. Claro que sim. Chego aí em 20 minutos. Enquanto dirigia pela cidade em direção ao apartamento de Ethan, Maya sentiu algo que não experimentava há anos. Uma felicidade pura, descomplicada. Não a satisfação cuidadosa que ela havia construído com muito trabalho
e baixas expectativas, mas uma alegria genuína. Aconteça o que acontecesse com a bolsa de estudos, quais desafios estivessem por vir, ela estava pronta para eles. Ela tinha a sabedoria de Glória, sua própria força, e um homem que a amava exatamente como ela era. Pela primeira vez em sua vida adulta, Maya Brooks sentiu que podia lidar com qualquer coisa que o mundo lhe apresentasse. A ligação veio numa terça-feira de manhã, enquanto Maya ajudava seus alunos do terceiro ano do ensino fundamental com uma folha de exercícios de matemática. Seu celular, geralmente silencioso durante as aulas, vibrava insistentemente na gaveta da sua mesa. A dona Patterson pegou seu olhar e acenou em direção ao corredor. Maya Brooks? A voz do outro lado era clara, profissional. Sim, é a Maya. Aqui é a Dro Jennifer Martinez, do Programa de Bolsa para a Formação de Professores. Você tem 1 minuto para conversar? O coração de Maya disparou no peito. Sim, claro. Ligo com boas notícias. O comitê de seleção foi unânime. Gostaríamos de lhe oferecer a bolsa de estudos para a próxima turma. Maya apertou o telefone com mais força, certa de que tinha ouvido errado. Desculpe, você poderia repetir? Você recebeu a bolsa de estudos integral, Maya. Mensalidade, material didático e uma ajuda de custo para despesas pessoais para o programa de 18 meses. Parabéns. Maya encostou-se à parede do corredor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, muito obrigada. Você receberá a documentação oficial até sexta-feira, mas eu queria ligar pessoalmente. Sua entrevista foi excepcional, e suas cartas de recomendação descreveram alguém com a capacidade acadêmica e o coração que procuramos em nossos candidatos. Depois de desligar, Maya ficou no corredor vazio, tentando processar o que acabara de acontecer. Em 18 meses, ela seria uma professora licenciada com sua própria sala de aula. O sonho que ela nutria desde a infância estava finalmente, de fato, se realizando. Ela ligou para Glória primeiro. Vovó, consegui a bolsa. O grito de alegria de Glória foi tão alto que Maya teve que afastar o telefone do ouvido. Minha filha, estou tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa que poderia explodir. Não consigo acreditar que é real. É real porque você fez ser real. Todas aquelas noites estudando, todas aquelas horas trabalhando para se sustentar, tudo estava te levando a este momento. Em seguida, Maya ligou para Ethan. Ele atendeu no primeiro toque, o que significava que ele estava esperando. E então... Consegui. A voz de Maya embargou nas palavras. Ethan, consegui a bolsa. Maya. Ai meu Deus, que incrível. Ela podia ouvi-lo andando pelo escritório, provavelmente empolgado. Estou tão orgulhoso de você que mal consigo segurar a emoção. Fico pensando que vou acordar. Isso é real. Você conquistou isso. A voz de Ethan estava embargada pela emoção. Maya, você será uma professora incrível. Vai ter muito trabalho. Estágio supervisionado, aulas de pós-graduação, pesquisa para a monografia. Maya sentiu um arrepio de pânico junto com a alegria. E você vai dar conta de tudo isso porque é isso que você faz. Você resolve as coisas. Ethan fez uma pausa. Maya, quero comemorar com você como se deve. Deixa eu levar você e a Glória para jantar em algum lugar especial. Você não precisa. Eu quero, por favor. Isso é enorme e merece uma comemoração de verdade. Naquela noite, Ethan as buscou em seu carro e dirigiu até o Costeiro, o restaurante mais chique da cidade. Maya nunca tinha ido a um lugar tão elegante. Toalhas de mesa brancas, flores frescas, garçons de camisa impecável que sabiam a carta de vinhos de cor. Ethan, isso é demais, Maya sussurrou, enquanto se sentavam à mesa perto da janela com vista para a baía. Nada é demais para celebrar o seu futuro, ele disse firmemente. Além do mais, a Glória ameaçou cozinhar para mim todas as noites, por 1 mês, se eu não tratasse bem a neta dela. Glória riu. Esse menino sabe o que é bom para ele. Durante o jantar, salmão para Maya, bife para Ethan e frango à marsala para Glória. Elas conversaram sobre os planos de Maya para a bolsa de estudos. Ela continuaria trabalhando meio período na escola de ensino fundamental enquanto fazia as aulas de pós-graduação, e então passaria para o estágio supervisionado em tempo integral na primavera. Vai ser intenso, Maya admitiu. Programas de 18 meses não deixam muito espaço para mais nada. A gente vai dar um jeito, Ethan disse simplesmente.
Talvez eu não te veja tanto, mas estarei aqui quando precisar de mim. E se você cansar de ter uma namorada que está sempre estressada e enterrada em livros? Ethan esticou a mão pela mesa e segurou a dela. Maya, eu me apaixonei pela sua mente primeiro. Ver você perseguir seus sonhos não me faz te amar menos, me faz te amar mais. Glória enxugou os olhos com o guardanapo. Essa é a resposta certa, meu jovem. Depois da sobremesa, Ethan se desculpou para ir ao banheiro. Enquanto ele estava fora, Glória observou o rosto de Maya do outro lado da mesa. Você ainda está com medo, ela observou. Um pouco. Isso muda tudo, vovó. E se eu não conseguir lidar com a carga de trabalho? E se eu não for tão inteligente quanto eles pensam? E se você for exatamente tão inteligente quanto sempre foi, e só precisa confiar em si mesma? A voz de Glória era gentil, mas firme. Maya, você tem cuidado de você e de mim por anos, trabalhando e estudando. Se você consegue fazer tudo isso, consegue fazer isso também. E quanto ao Ethan? E se? Esse homem está esperando há 8 anos para te amar de verdade. Você acha que uma pós-graduaçãozinha vai assustá-lo agora? Glória sorriu. Minha filha, pare de procurar problemas. Aproveite este momento. Você trabalhou duro para isso. Maya olhou ao redor do restaurante, para os outros casais compartilhando conversas tranquilas, para as luzes da baía cintilando lá fora, para Ethan voltando para a mesa com um sorriso que era só para ela. Talvez Glória estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de esperar que algo desse errado e começar a acreditar que coisas boas podiam durar. 3 semanas depois, Maya recebeu uma visita inesperada no centro médico. Ela estava reabastecendo suprimentos no armário do 3º andar quando ouviu alguém pigarrear atrás dela. Com licença, você é a Maya Brooks. Maya se virou e encontrou uma jovem de uniforme cirúrgico, provavelmente uma enfermeira de um dos consultórios. Sim, posso ajudar? Eu sou Nisha Patel. Eu trabalho na Walsh Tech. Bem, trabalhava. Saí no mês passado para uma vaga aqui na clínica. A mulher parecia nervosa. Eu queria pedir desculpas. O estômago de Maya se contraiu. Desculpas pelo quê? Fui eu quem tirou aquela foto sua com o Sr. Walsh no calçadão. Não queria causar problemas. Só fiquei surpresa de vê-lo lá e tirei a foto sem pensar. As palavras de Nisha saíram apressadas. Quando começou a circular no grupo de conversa da empresa, me senti horrível. Tentei fazer as pessoas apagarem, mas você sabe como essas coisas se espalham. Maya estudou o rosto da jovem. Ela parecia genuinamente aflita. Obrigada por me contar, Maya disse cuidadosamente. Mas por que agora? Porque eu soube, por terceiros, que você conseguiu uma bolsa de estudos para professores e queria que soubesse que alguns de nós na Walsh Tech estávamos torcendo por você. A voz de Nisha ficou mais forte. As pessoas que estavam falando mal do seu relacionamento com o Sr. Walsh, elas não representam todos nós. Agradeço muito. Maya, posso te dizer uma coisa? Eu trabalho com tecnologia há 3 anos e o Sr. Walsh é o primeiro CEO que conheci que realmente trata todos com respeito. Seguranças, equipe de limpeza, estagiários. Ele aprende o nome das pessoas e pergunta sobre suas famílias. Nisha ajustou o estetoscópio. Quando as pessoas começaram a fofocar sobre vocês dois, eu queria dizer a elas que eram umas idiotas. Qualquer um com olhos podia ver que vocês faziam bem um ao outro. Maya sentiu as lágrimas pinicarem os olhos. Obrigada, Nisha. Isso significa mais do que você imagina. Eu também queria dizer, eu cresci numa família onde meus pais vieram de origens diferentes. Minha mãe é indiana, meu pai é branco. Eles receberam muitos olhares e comentários ao longo dos anos. O sorriso de Nisha era caloroso. O amor não se importa com cargos ou contas bancárias. As pessoas que acham que sim estão perdendo algo lindo. Depois que Nisha saiu, Maya sentou-se no armário de suprimentos por alguns minutos extras, processando a conversa. Era a primeira vez que alguém do mundo de Ethan se manifestava para apoiar o relacionamento deles. E isso significou tudo. Naquela noite, ela contou a Ethan sobre o encontro enquanto caminhavam pelo parque do bairro perto do apartamento de Glória. Nisha sempre foi uma das boas, Ethan disse. Senti muito em vê-la partir, mas aquela clínica tem sorte em tê-la. Ela disse que você tratava todos com respeito, que você aprendia nomes e perguntava sobre as famílias. Ethan parecia envergonhado.
Isso é só o mínimo de decência humana. Você se surpreenderia com o quão incomum isso é em ambientes corporativos. Maya parou de andar e se virou para encará-lo. Ethan, preciso te dizer uma coisa. Quando toda a fofoca começou, eu fiquei com raiva. Não só das pessoas falando, mas de você. De mim? Eu te culpei por me colocar naquela posição, por me fazer sentir que tinha que escolher entre te amar e proteger minha reputação. A voz de Maya era firme, honesta. Mas isso não foi justo. Você não pode controlar o que os outros pensam, assim como eu também não posso. Maya, ainda não terminei. Ela segurou as mãos dele. O que percebi é que as pessoas que valem a pena conhecer não julgam relacionamentos com base em cargos ou status social. O resto, bem, as opiniões deles não importam. Ethan a puxou para um abraço que cheirava a sua colônia e ao leve aroma de café de suas reuniões da tarde. Eu te amo, ele disse em seu cabelo. Amo sua força e sua honestidade e a maneira como você enxerga o que realmente importa. Eu também te amo. Mesmo quando você me torna mais corajosa do que eu quero ser. Isso é algo tão ruim assim. Maya se afastou para olhá-lo. Não, é exatamente o que eu precisava. Setembro trouxe o início do programa de bolsa de Maya. Seus dias se tornaram uma dança cuidadosamente orquestrada de aulas de pós-graduação, trabalhos de pesquisa e trabalho de meio período na escola de ensino fundamental. Ethan ajustou sua agenda para combinar com a dela, saindo mais cedo do escritório para que pudessem jantar juntos 2 vezes por semana. Como estão suas aulas? Ele perguntou uma noite enquanto dividiam comida chinesa de delivery no sofá dele. Maya tinha livros didáticos espalhados pela mesinha de centro, marca-textos e post-its assinalando passagens importantes. Difícil, mas bom. A aula de teoria da educação é fascinante e o curso de desenvolvimento infantil está me ajudando a entender melhor alguns dos meus alunos com dificuldades. Maya pegou um rolinho primavera com seus hashes. Estou escrevendo meu primeiro trabalho de pesquisa sobre métodos de instrução fônica. Quer que eu leia quando terminar? Olhos frescos, às vezes ajudam. Você não precisa fazer isso. Maya, eu quero. Eu me interesso pelo seu trabalho porque me interesso por você. Ethan afastou uma pilha de papéis para se sentar mais perto dela. Além disso, posso aprender algo útil para o nosso desenvolvimento de software. Maya encostou-se no ombro dele, grata por sua presença sólida. A bolsa de estudos era tudo o que ela sonhara, mas também era avassaladora às vezes. Ter alguém que acreditava em suas habilidades fazia com que os dias desafiadores parecessem mais gerenciáveis. Há algo mais que preciso te contar, ela disse, pousando os hashes. A Dro Martinez quer que eu apresente minha pesquisa no Congresso Estadual de Educação, em dezembro. Maya, que incrível! Uma apresentação em congresso no seu primeiro semestre? É só uma sessão de pôsteres, não uma palestra principal nem nada, mas ainda assim. Maya sentiu o familiar arrepio de empolgação e terror. Estarei apresentando para professores e administradores de verdade. Pessoas que sabem muito mais do que eu. Pessoas que aprenderão algo com sua pesquisa porque você é inteligente, minuciosa e se preocupa em ajudar as crianças a aprenderem a ler. Ethan beijou sua têmpora. Quando é? 15 de dezembro, na capital do estado. Maya hesitou. É um congresso de 2 dias. Teria que passar a noite lá. Então vamos fazer um feriado prolongado. Eu te levo de carro, podemos explorar a cidade, celebrar sua apresentação. O entusiasmo de Ethan era contagiante. Maya, isso é enorme. Você deveria estar orgulhosa. Você realmente gostaria de vir comigo? Nem a pau me tiram de lá. Outubro trouxe desafios inesperados. Glória pegou um resfriado que virou pneumonia, exigindo uma semana de internação no hospital. Maya passou cada momento livre ao lado da avó, atrasando-se nos trabalhos e perdendo 2 dias de aula. Ethan apareceu no hospital na quarta-feira à noite com sopa do restaurante favorito de Glória e uma pilha de anotações fotocopiadas dos colegas de Maya. Como você conseguiu isso? Maya perguntou, folheando as notas detalhadas do seminário de teoria da educação que ela havia perdido. Liguei para a Dro Martinez e expliquei a situação. Ela entrou em contato com seu grupo de estudos. Ethan entregou-lhe um saco de papel. E a Dona Patterson enviou pacotes de deveres para seus alunos para que você não precise se preocupar em se atualizar quando voltar. Maya olhou para ele.
Você coordenou com minha professora e minha supervisora? Fiz algumas ligações. As pessoas querem ajudar, Maya. Você só precisa deixá-las. Naquele fim de semana, enquanto Glória ainda estava no hospital, mais estável, Maya teve um colapso na cozinha de Ethan. O estresse da semana, o medo de ficar para trás e a exaustão de tentar manter tudo sob controle finalmente a sobrecarregaram. Eu não consigo fazer isso. Ela soluçou contra o peito dele. Não consigo cuidar da vovó e acompanhar a escola e o trabalho e ainda ser uma namorada decente. Algo tem que ceder, e eu não sei o quê. Ethan assegurou enquanto ela chorava, sem tentar consertar nada, apenas estando presente enquanto ela se desmanchava. Maya, ele disse finalmente, quando seus soluços diminuíram para soluços. E se você não tivesse que escolher? O que você quer dizer? E se eu contratasse uma cuidadora domiciliar para a Glória? Apenas por algumas semanas, enquanto ela se recupera e você coloca a escola em dia. Maya se afastou para olhá-lo. Ethan, não. Não posso deixar você pagar por isso. Por que não? Por quê? Porque é demais. Porque eu deveria ser capaz de cuidar dela sozinha. Por quê? Porque você é orgulhosa e independente e tem cuidado de todo mundo por tanto tempo que esqueceu como deixar as pessoas cuidarem de você? A voz de Ethan era gentil, mas firme. Maya, isso não é caridade. É alguém que te ama querendo ajudar em um momento difícil. Não sei como aceitar ajuda assim. Então aprenda. Porque relacionamentos funcionam nos dois sentidos. Às vezes você me apoia. Às vezes eu te apoio. Ethan segurou o rosto dela com as mãos. Me deixe ajudar. Por favor. A cuidadora domiciliar, Dona Chen, era uma enfermeira aposentada especializada em recuperação respiratória. Ela vinha por 4 horas todas as tardes, ajudando Glória com seus exercícios de respiração e garantindo que ela tomasse seus medicamentos na hora certa. Ter esse apoio permitiu que Maya colocasse seus estudos em dia sem negligenciar os cuidados com a avó. Essa mulher é uma bênção. Glória disse depois da primeira semana da Dona Chen. Sabe mais sobre saúde pulmonar do que a maioria dos médicos que já vi. Ethan a encontrou através do serviço de indicação da clínica, Maya admitiu. E você o deixou ajudar sem discutir? As sobrancelhas de Glória se arquearam em surpresa. Estou aprendendo a aceitar ajuda com elegância. ênfase no aprendizado. Glória sorriu. Que bom. Esse menino quer cuidar de você. Não há vergonha em deixá-lo. Novembro trouxe o primeiro grande prazo de pesquisa de Maya e a época mais movimentada de Ethan no trabalho. Eles se viram menos, mas o tempo que passavam juntos parecia precioso e intencional. Mensagens de texto ao longo do dia, ligações no caminho de Maya para casa depois da aula, jantares rápidos onde eles se atualizavam sobre seus respectivos desafios e vitórias. Sinto sua falta, Maya disse. Uma noite enquanto caminhavam pelo bairro tranquilo ao redor do apartamento de Glória. Também sinto a sua, mas amo te ver se tornando a pessoa que você nasceu para ser. Ethan parou de andar e a puxou para seus braços. Maya, esses últimos meses, ver você perseguir seus sonhos, lidar com a pressão, cuidar das pessoas que você ama. Nunca estive tão orgulhoso de estar com alguém. Mesmo quando estou estressada, mal-humorada e sem lavar o cabelo há 3 dias, principalmente então. O sorriso de Ethan era suave. Maya, você é magnífica mesmo nos seus piores dias. Eu te amo, ela disse, e sentiu isso com uma profundidade que ainda a surpreendia às vezes. Eu também te amo, sempre. Dezembro chegou com uma avalanche de projetos finais e preparativos para o congresso. O pôster de pesquisa de Maya sobre instrução fônica foi aprovado por sua orientadora e ela passou horas aperfeiçoando a apresentação que o acompanharia. Na noite anterior à partida para a capital do estado, Maya jantou com Glória, que estava totalmente recuperada e de volta à sua rotina habitual de atividades da igreja e visitas ao bairro. Nervosa para amanhã? Glória perguntou, enquanto lavavam a louça. Apavorada, Maya admitiu. E se eu estragar a apresentação? E se alguém fizer perguntas que eu não consiga responder? Aí você vai dar um jeito. É o que as pessoas inteligentes fazem. Glória pendurou o pano de prato e se virou para encarar a neta. Maya, preciso te dizer uma coisa. Estou muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Não só por causa da sua educação ou das suas conquistas, mas por causa do seu caráter. Vovó, deixe-me terminar.
Você poderia ter desistido quando sua mãe ficou doente. Poderia ter pegado o caminho mais fácil, se contentado com menos do que seus sonhos. Mas você não fez isso. Você trabalhou, estudou e se sacrificou. E agora veja onde você está. Maya sentiu as lágrimas se acumularem. Eu não conseguiria fazer nada disso sem você. Sim, você conseguiria. Mas sou grata por não ter precisado. Glória puxou Maya para um abraço que cheirava a lavanda e a lar. Amanhã, vá mostrar a esses educadores do que as mulheres Brooks são feitas. A viagem de carro até a capital do estado levou 3 horas. Maya passou a maior parte do tempo revisando suas anotações da apresentação, enquanto Ethan lidava com o trânsito e tocava a playlist favorita dela. Eles fizeram o check-in em um hotel perto do centro de convenções e jantaram cedo em um pequeno restaurante a uma curta caminhada. Como você está se sentindo? Ethan perguntou sobre a massa e os pães. Como se eu pudesse vomitar, Maya disse honestamente. Mas também animada. Isso é normal. Completamente normal. As melhores apresentações vêm de pessoas que se importam o suficiente para estarem nervosas. Ethan esticou a mão pela mesa para apertar a dela. Maya, amanhã você vai compartilhar uma pesquisa que pode ajudar milhares de crianças a aprenderem a ler melhor. Isso é incrível. Quando você coloca dessa forma, parece importante. É importante. Você é importante. Na manhã seguinte, Maya vestiu seu melhor traje profissional, azul marinho, com um decote discreto e mangas que cobriam seus arrepios nervosos. Ethan usava terno e gravata, parecendo em todos os sentidos o CEO bem-sucedido. Pronta? Ele perguntou, enquanto caminhavam em direção ao centro de convenções. Pronta o quanto posso estar. O Congresso de Educação era maior do que Maya esperava. Centenas de professores, administradores e pesquisadores enchiam os salões de exposição e as salas de seminário. A sessão de pôsteres de Maya estava marcada para as 2 da tarde. Eles passaram a manhã assistindo a outras apresentações e Maya ficou impressionada com a paixão e dedicação de seus colegas educadores. Todos que ela conheceu estavam genuinamente interessados em ajudar os alunos a terem sucesso, compartilhando estratégias e recursos com generosidade e entusiasmo. Essas são as minhas pessoas, ela disse a Ethan durante o almoço. Eu pertenço a este lugar. Sim, você pertence. Às 2 horas, Maya estava ao lado de seu pôster de pesquisa no salão de exposições, as mãos tremendo levemente enquanto os educadores começavam a circular e ler a pesquisa exposta. Seu pôster era intitulado Instrução Fônica Multissensorial, preenchendo a lacuna para leitores com dificuldade, e representava meses de trabalho analisando métodos de ensino e resultados dos alunos. A primeira pessoa a parar em seu pôster foi a Sarah Williams, uma especialista em alfabetização da Universidade Estadual. Este é um trabalho fascinante, Williams disse depois de ler as descobertas de Maya. Você considerou as aplicações para alunos que estão aprendendo inglês? O nervosismo de Maya se desfez enquanto ela se lançava em uma discussão sobre seus métodos de pesquisa e implicações. Logo, uma pequena multidão se reuniu em torno de seu pôster, fazendo perguntas ponderadas e compartilhando suas próprias experiências com leitores com dificuldades. Onde você está lecionando? Perguntou um diretor de uma escola do interior do estado. Atualmente sou bolsista de ensino na universidade, enquanto concluo minha licenciatura, Maya explicou. Vou fazer meu estágio de docência na primavera. Bem, quando estiver pronta para uma posição em tempo integral, me ligue. Precisamos de professores que entendam de ensino baseado em pesquisa. A diretora entregou a Maya o seu cartão de visitas. Ao final da sessão de 2 horas, Maya havia coletado 6 cartões de visitas e fora convidada a submeter sua pesquisa a 2 diferentes periódicos de educação. Sua cabeça fervilhava com tantas possibilidades. Como foi? Ethan perguntou, quando ela finalmente o encontrou no saguão. Melhor do que eu poderia ter imaginado. As pessoas se interessaram pelo meu trabalho, Ethan. Muito interessadas. O sorriso de Maya era radiante. Acho que talvez eu seja realmente boa nisso. Eu sei que você é boa nisso. A questão é se você finalmente acredita também. Naquela noite, eles comemoraram no restaurante do hotel com champanhe e os melhores cortes de carne do menu.
Maya não conseguia parar de falar sobre as conversas que tivera, as conexões que fizera, o feedback sobre sua pesquisa. Adra, Williams quer que eu considere fazer um doutorado depois que eu terminar minha licenciatura, Maya disse, entre mordidas da carne perfeitamente cozida. Ela disse que tem uma aptidão natural para a pesquisa em educação. Um doutorado? Maya Brooks, isso soa muito bem. É só uma ideia. Eu teria que terminar minha licenciatura primeiro, provavelmente trabalhar na sala de aula por alguns anos. A voz de Maya sumiu, enquanto ela percebia o cronograma que estava descrevendo. Ethan, estamos falando de anos de estudo e formação adicionais. É muito pedir para alguém esperar por isso. Ethan pousou o garfo e olhou para ela seriamente. Maya, você acha que eu vou a algum lugar? Eu não sei. As pessoas mudam de ideia. Eu não sou as pessoas. Eu sou o homem que está apaixonado por você desde a adolescência e que está ainda mais apaixonado agora. Ethan segurou a mão dela. Se você quiser fazer um doutorado, eu vou te apoiar. Se você quiser dar aula na educação infantil por 30 anos, eu vou apoiar também. Seus sonhos não me assustam, Maya. Eles me inspiram. Maya sentiu as lágrimas ameaçarem surgir novamente, lágrimas de felicidade, desta vez. Como eu tive tanta sorte. Nós dois tivemos sorte. Nós nos encontramos 2 vezes. Na manhã seguinte, eles tomaram café da manhã em uma cafeteria perto do hotel antes de pegar a estrada de volta para casa. Maya estava mais calada que o normal, processando os acontecimentos do dia anterior. No que você está pensando? Ethan disse enquanto eles entravam na rodovia. Fico pensando no que a Dra. Williams disse, sobre ter uma aptidão natural para a pesquisa. Maya observava a paisagem rural passar pela janela. Por tanto tempo, eu me via apenas como alguém que era boa com crianças. Nunca imaginei que poderia contribuir para a educação em uma escala maior. E se você pudesse fazer as 2 coisas, dar aula e pesquisar, é isso que um doutorado permitiria. Dar aula em tempo parcial, fazer pesquisa, talvez treinar outros professores. A voz de Maya ficou mais animada enquanto ela falava. Eu poderia estudar intervenções de leitura, desenvolver novos programas para alunos com dificuldades. Parece que você já está convencida. Parece impossível. Uma menina da minha origem se tornar Dra. Brooks? Maya balançou a cabeça. Gente como eu não costuma ter carreiras assim. Maya. A voz de Ethan foi firme o suficiente para que ela o olhasse. Pessoas como você são exatamente quem deveria ter carreiras assim. Pessoas que entendem o que é lutar, que se importam em ajudar os outros a ter sucesso, que trabalham mais duro do que qualquer um para alcançar seus objetivos. Ele se inclinou para apertar o joelho dela. O mundo da educação precisa de mais pessoas como você, não menos. Eles dirigiram em silêncio confortável por um tempo, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Maya cochilou em algum lugar na saída da cidade e acordou quando eles estacionaram no estacionamento da Glória. Chegamos em casa, Ethan disse suavemente. Maya se espreguiçou e recolheu seus materiais da conferência. Obrigada por vir comigo, por acreditar em mim, por tudo. Obrigado por me deixar fazer parte da sua jornada. Dentro do apartamento da Glória, sua avó a esperava com café fresquinho e uma dezena de perguntas sobre a conferência. Maya contou toda a experiência enquanto Glória ouvia com orgulho e satisfação. E eles querem que você escreva artigos para periódicos? Glória perguntou. 2 publicações diferentes. A Dra. Martinez diz que seria ótimo para o meu currículo acadêmico. Minha neta, a pesquisadora publicada. O sorriso de Glória era brilhante. Maya, isso é só o começo para você. Mais tarde naquela noite, depois que Ethan foi para casa e Glória se recolheu, Maya sentou-se na pequena varanda com vista para o pátio interno. O mesmo pátio onde ela costumava fazer o dever de casa quando adolescente, onde se preocupava com a mãe e planejava sua fuga para a faculdade, onde aprendera a sonhar para além de suas circunstâncias. Agora, aos 28 anos, ela tinha uma bolsa de estudo para docência, pesquisas publicadas no Horizonte e um homem que a amava exatamente como era, enquanto a incentivava a se tornar ainda mais. A menina assustada e incerta que vira Ethan partir para a faculdade 8 anos antes, parecia uma pessoa completamente diferente. Maya pegou o celular e rolou até o contato de Ethan. Em vez de ligar, ela enviou uma mensagem de texto simples. Obrigada por me ajudar a lembrar quem eu sou.
A resposta dele veio imediatamente. Obrigado por me mostrar quem eu quero ser. Maya sorriu e guardou o celular. O amanhã traria novos desafios, inscrições para o estágio de docência, prazos de pesquisa, o constante equilíbrio entre estudo, trabalho e relacionamentos. Mas naquela noite, ela estava contente em sentar na escuridão tranquila e apreciar o quão longe havia chegado. Ela era Maya Brooks, professora, pesquisadora, neta, namorada, sonhadora de grandes sonhos e realizadora de objetivos aparentemente impossíveis. E pela primeira vez em sua vida adulta, ela realmente acreditava que tudo era possível. 6 meses depois, Maya estava em frente à sua própria turma do 4º ano do ensino fundamental pela primeira vez, observando 25 rostos ansiosos esperarem por sua primeira aula como estagiária. Nos fundos da sala, sua professora orientadora, Ciara Henderson, observava com aprovação enquanto Maya começava uma atividade de compreensão de leitura que incorporava música, movimento e artes visuais. Entre seus alunos estava Luiz, o menino que havia tido tanta dificuldade com a leitura no ano anterior. Ele foi um dos primeiros a levantar a mão quando Maya pediu voluntários para ler em voz alta. Excelente trabalho, Luiz, Maya disse depois que ele conseguiu ler um parágrafo desafiador. Dá para ver o quanto sua leitura melhorou. Luiz sorriu radiante de orgulho e Maya sentiu seu coração se encher de uma profunda satisfação que vinha do saber que ela estava exatamente onde deveria estar. Depois da aula, ela encontrou Ethan, esperando no estacionamento, com um buquê de flores e um cartão assinado por toda a sua turma do 4º ano do ano anterior. Como foi seu primeiro dia, professora Brooks? Ele perguntou com um sorriso. Foi perfeito, Maya disse, e sentiu isso com cada fibra do seu ser. Absolutamente perfeito. Enquanto dirigiam pela cidade em direção ao apartamento da Glória para jantar, Maya refletia sobre a jornada que a trouxera até aquele momento. Os turnos de faxina noturnos, as inscrições para bolsas de estudo, as conferências de pesquisa, os momentos de dúvida e medo, tudo isso havia levado a isso. Sua própria sala de aula, seus próprios alunos, sua própria chance de mudar vidas através da educação. Eu te amo, ela disse a Ethan enquanto eles paravam em um farol vermelho. Eu também te amo, mais do que nunca. Mesmo que eu vá estar exausta todas as noites no próximo ano, enquanto termino meu estágio de docência, especialmente então. Ethan se inclinou para pegar a mão dela. Maya, ver você construir seus sonhos tem sido o maior privilégio da minha vida. Mal posso esperar para ver o que você fará a seguir. O farol abriu e eles dirigiram para casa em direção à comida da Glória e às histórias sobre o dia dela, em direção à rotina confortável de amor, apoio e sonhos compartilhados. Maya olhou pela janela para sua cidade, o lugar onde havia crescido, lutado e finalmente triunfado, e sentiu uma profunda sensação de paz. Ela estava exatamente onde deveria estar, com as pessoas certas, construindo exatamente a vida que sempre sonhara. Às vezes, as melhores histórias de amor não eram sobre gestos dramáticos ou finais de contos de fadas. Às vezes, eram sobre duas pessoas escolhendo uma a outra todos os dias, apoiando o crescimento mútuo e construindo algo bonito juntas, uma pequena decisão de cada vez. Maya Brooks, em breve professora, possivelmente futura doutora. Brooks, definitivamente amada e amorosa mulher, sorriu enquanto eles estacionavam no conhecido estacionamento e se preparavam para celebrar mais um marco com as pessoas que mais importavam. Era assim que a felicidade se parecia. Momentos comuns tornados extraordinários pelo amor, trabalho duro recompensado com sucesso significativo e a tranquila confiança que vinha do saber que ela estava vivendo sua vida autêntica, com integridade e propósito. Era, Maya pensou, enquanto Ethan abria a porta do carro para ela, exatamente o final que ela teria escrito para si mesma se tivesse sido corajosa o suficiente para sonhar tão alto desde o começo.